Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja sempre presente nos nossos corações. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a essa casa de oração, virtualmente. Enquanto não passamos, não superamos esse momento, mas sempre lembrando de agradecer a Deus, nosso Pai, e tirarmos ensinamento do que estamos vivendo. Hoje vamos estar estudando o capítulo 49 do livro Fonte Viva, União Fraternal. Partindo de uma frase, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É uma carta de Paulo aos Efésios, está em 4.3. Éfeso era uma cidade às margens da Grécia, por onde a qual Paulo havia passado levando a boa nova. E, uma vez longe, ele se comunicava pelas cartas. Então, se nós formos até o Novo Testamento, vamos encontrar nessa carta dirigida aos Efésios, Paulo rogando, pedindo a eles que se mantenham unidos. Que se mantenham unidos, não importa qual seja o momento. Então, nesta carta, no capítulo 4 especificamente, Paulo fala da igreja, da união da igreja, de todos se manterem unidos pela mesma fé, tá? Suportando as suas diferenças, suportando seus irmãos e sempre na paz, sempre vivendo em paz, não se dedicando demais à religião, nem demais às coisas materiais. Então é necessário que se mantenha o equilíbrio entre a fé e principalmente entre a prática da caridade, da fraternidade entre os irmãos. Então vejamos aqui um trecho de como Chico, instruído por Emmanuel, coloca nesse capítulo. À frente de teus olhos, 1000 caminhos se descerram, cada vez que lembras de fixar a vanguarda adiante. Então nós temos a opção de seguir vários caminhos, lembrando sempre que a porta estreita é o caminho mais difícil, que nós precisamos para cruzar essa porta estreita de muita fé, de muita perseverança, porque a porta larga é aquela porta onde todas as facilidades nos são apresentadas. Embora nesse momento a porta estreita tenha ficado alguns centímetros mais larga, porque nós estamos assim ganhando um certo peso a mais. Mas então é assim, são milhões de sendas que marcheiam a tua. Nós temos o nosso caminho e temos milhões de outros caminhos seguindo. E, lógico, nós gostaríamos que todos nos seguissem, mas nós precisamos seguir aos outros, não exigir que eles nos sigam. Nós precisamos entender que os nossos irmãos têm opiniões diferentes das nossas. Então, não vamos impor as nossas opiniões. Procuremos ser o que seja útil e belo, santo, sublime e segue adiante. Nunca retrocedemos, estamos no aprendizado, precisamos seguir adiante. Não importa quais sejam os nossos tombos, quais sejam as nossas dores, nós precisamos seguir adiante. E precisamos observar os nossos irmãos. Muitos dos nossos irmãos se devotam a cuidar de crianças, de idosos, a cuidar de pregar, levar o Evangelho. Nós precisamos respeitar esses nossos irmãos sempre, porque eles estão seguindo um caminho, nós precisamos honrá-los, ajudá-los a desenvolver, a levar adiante esses talentos, da mesma forma como nós procuramos levar o nosso. A evolução é a escada infinita, vamos estar sempre evoluindo. Cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau que se coloca. Então hoje nós temos uma visão, daqui a um tempo teremos uma visão melhorada do que estamos aprendendo. Mas acima de tudo nós devemos guardar essa união, essa paz, esse amor fraterno. E se estamos falando de fraternidade, o que será que seria para nós fraternidade? Vejamos, vamos a uma pequena história. 2 irmãos, um era casado, tinha filhos, alguns filhos para cuidar. Outro irmão era solteiro. E eles, um dia decidem se unir, comprando uma propriedade para o seu sustento. Então eles combinaram que seria assim, comprariam em sociedade e que teriam direitos iguais a toda a produção. E assim foi. Durante alguns anos eles trabalharam arduamente e foram produzindo, cada um construiu seu celeiro e foram guardando seus
seus trigos, né? Guardando suas sementes. Um certo dia, o irmão mais novo, o solteiro, pensou: poxa, não é justo que eu, sendo solteiro, não tenha nada para cuidar, tenha a mesma quantidade na colheita que o meu irmão. Ele tem filhos, ele tem mais despesa do que eu. Então, o que farei? Vou levar da minha colheita, vou tirar do meu silo um saco de grãos e vou colocar no dele sem que ele saiba, para que não fique chateado, que não fique ofendido. O outro irmão, o casado, com os filhos, pensou também: poxa, não é justo que eu faça uma divisão igual com meu irmão. Eu tenho os filhos que um dia irão crescer e irão cuidar de mim. Tá? E o meu irmão não tem ninguém. Então, justo seria que ele tivesse um pouco mais guardado para a sua velhice. E se põe também da mesma forma a levar um saco dos trigo, dos seus grãos, para o celeiro do irmão. E assim eles fazem. Em todas as colheitas eles pegam e levam um saco, sempre no correr da noite, ao celeiro do outro. Depois de um certo tempo, eles olham e falam: poxa, por mais que eu doe parte da minha colheita para o meu irmão, parece que nunca diminui, parece que eu tenho sempre a mesma quantia. E eles ficam intrigados. Uma determinada noite, que eles iam por caminhos diferentes, por coincidência vão pelo mesmo caminho e se encontram. Então, quando eles se olham, eles percebem imediatamente o que está ocorrendo. Eles colocam o seu saco de grãos no chão e se abraçam e choram copiosamente. Eles entendem que eles viviam em fraternidade como verdadeiros irmãos. E é isso que nós devemos fazer, porque foi assim que Jesus nos pediu, que fôssemos fraternos, que fôssemos irmãos. E isso nós vamos ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Quando os fariseus, tendo sabido que Jesus havia feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se, um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer a pergunta para o tentar: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso irmão como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então Jesus nos disse isso várias vezes: nós somos irmãos. Se temos o mesmo Pai, é óbvio que somos irmãos, né? E o que seria isso? Como é que eu devo amar meu irmão? Muito simples. Eu devo fazer com que o meu irmão sempre receba aquilo que eu gostaria de ter para mim. Eu devo desejar para o meu irmão sempre o melhor, tá? Eu só devo fazer ao meu irmão aquilo que eu gostaria que me fosse feito. Essa é a mais completa expressão da caridade, porque a partir desse momento que conseguirmos praticar isto, nós seremos verdadeiros irmãos. Mas aproveitamos o gancho, da unidade fraternal, que nós vimos aqui no livro Fonte Viva, e vamos falar um pouco de fraternidade. Como será que anda a nossa fraternidade universal? Falamos de universo, mas é mais fácil descermos até a nossa fraternidade universal dentro do planeta Terra. Como é a nossa fraternidade aqui? Vejamos, o planeta está hoje povoado 7 bilhões e 800 mil pessoas que precisam se alimentar, elas precisam viver, elas precisam de alguma forma ter o seu amparo, tá? Sendo que 10% desta população, quase 1 bilhão de pessoas, passa fome.
quase 10% da população vive na linha da pobreza, da miséria e passam fome, necessidade. São milhões de pessoas, crianças desnutridas, que morrem vítimas da fome, da miséria. Mas a caridade, ela precisa estar presente. Temos aqui no Brasil a nossa irmã Dulce, já desencarnada, que dedicou a sua vida inteira, né, à prática da caridade, a ajudar os nossos irmãos mais necessitados. Desde os 14 anos de idade, morreu com 73 anos de idade mais ou menos, ou 77, ela dedicou-se à caridade, a amparar os nossos irmãos mais pobres. Nascida na Bahia, ela nunca se preocupou em ter, ela se preocupou em dar, se preocupou em amparar. Então foram centenas, milhares de pessoas amparadas pela caridade. Tanto que, merecidamente, foi reconhecida pela Igreja Católica como santa. Primeiro beatificada e depois santificada, foi reconhecida. E assim nós temos no mundo vários exemplos de fraternidade, de amizade. Mas, no Brasil, nós somos muito caridosos. Nós somos muito caridosos quando nos chamam a prática da caridade. Não. Então nós ficamos comodamente nos nossos cantinhos, mas quando o irmão tem uma necessidade maior, quando o irmão sofre um problema, seja no norte, no sul, no leste ou no oeste, alguma catástrofe, imediatamente nós unimos na prática dessa caridade. Nós unimos para levar aos nossos irmãos um pouco de alimento, roupas, embora muitas vezes as nossas doações não cheguem até lá por problemas diversos de transporte, né, que nós sabemos muito bem o que acontece. Então muitas vezes não chega lá, mas nós somos caridosos, nós ajudamos sim, nós somos ainda um dos povos que mais se preocupa na prática da caridade. Devemos ser o maior deles, porque nós temos mais condições. Nós temos no nosso país 26 estados, falamos a mesma língua. Então, esse intercâmbio da caridade, ele poderia ser feito com muito mais facilidade. E nesse momento que nós estamos vivendo, o que nós estamos vendo? Que todos nós, presos numa pandemia, nós nos tornamos mais caridosos quando somos convocados. Tá? Então, são dezenas, centenas, milhares de pessoas que se unem para fazerem doações aos nossos irmãos que estão passando muitas necessidades. Então, quando somos convocados, quando deveríamos sermos caridosos o tempo inteiro. Tá? Nós precisamos que a humanidade atinja um ponto onde o bem será a prática maior. A caridade estará acima de qualquer coisa. Então, será normal praticarmos a caridade e fazermos o bem. A palavra mal deixará de existir. Por que isso? Porque nós somos irmãos e todos nós somos iguais. Vejamos, para que nos tornemos iguais, são necessárias leis. A Constituição Federal diz: todos são iguais perante a lei, desde que saibam buscar os seus direitos. A Constituição diz: todos têm direito à alimentação, à saúde, à educação. E nós vivemos nessa luta árdua para conseguirmos isso. E quando conseguimos, esquecemos daqueles nossos irmãos que não conseguiram. São necessárias leis para que se pratique a igualdade. Quando a igualdade deveria ser normal. Porque todos os homens são iguais perante a Deus. Questão 803, o Livro dos Espíritos, capítulo 9, Lei da Igualdade. Todos os homens são iguais perante a lei? Sim. Os espíritos encarnados e desencarnados tendem para o mesmo objetivo, e Deus fez suas leis para todos. As leis de Deus são imutáveis. Quando o homem diz: o sol brilha para todo, está dizendo uma verdade maior e mais abrangente do que imagina. E logo em seguida vem um comentário de Kardec que diz: todos os homens estão submetidos às mesmas leis, leis da natureza. Todos nascem com a mesma fragilidade. Todos estão sujeitos às mesmas dores. E o
corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante de Deus, todos são iguais. Tá? Então, nós precisamos da fraternidade para que sejamos realmente iguais. E quando nós falamos em fraternidade, nós esquecemos também que nós vivemos no planeta Terra e nós esquecemos da fraternidade, nós esquecemos do respeito com o nosso planeta. Então, nós precisamos fazer com que esse planeta produza mais e que haja uma melhor distribuição dessa produção para que os nossos irmãos não passem tanta necessidade. Nós precisamos respeitar mais o nosso planeta. Nós precisamos poluir menos, nós precisamos gerar menos lixo, nós precisamos zelar por aquilo que nós temos de tão maravilhoso. Tá? Nós temos aqui, vivemos num país onde podemos distinguir as 4 estações do ano facilmente. Nós temos condições de produzir e nos tornar não somente a pátria do Evangelho, mas o celeiro do mundo. E nós precisamos de fraternidade. Então, que todos nós possamos praticar essa fraternidade. Fiquem todos com Deus. E agora façamos uma vibração. A vibração é o momento no qual nós liberamos as nossas energias e essas energias chegam aos nossos irmãos mais necessitados. Então vamos mais uma vez, fechando nossos olhos, levando nossos pensamentos. Que saia de dentro dos nossos corações, nossos melhores sentimentos. Que essas energias possam ser entregues ao plano espiritual maior para que se faça uso em qualquer ponto do universo, sempre em favor dos nossos irmãos mais necessitados. Vibremos com muita intensidade por todo o planeta Terra, que ele possa se refazer dos danos que muitas vezes nós mesmos causamos. Vibremos com muita intensidade por todos os continentes, para que não haja tanta miséria, não haja tanta desigualdade no nosso planeta. Vibremos pelos países que se encontram em guerra e países que se preparam para as novas guerras. Vibremos hoje especialmente pelos nossos irmãos que desencarnaram recentemente na tragédia no Líbano. Que esses espíritos possam ser recebidos, ser amparados pela espiritualidade maior para que tenham um despertar tranquilo. Vibremos por todas as cidades que se diminua a violência entre os homens, pelos asilos, creches, manicômios, nossos irmãos nos presídios. Vibremos por todos os hospitais, os doentes que lá estão, os doentes que estão em suas casas. Vibremos por todos os nossos irmãos que sofrem, pelos nossos irmãos suicidas que abandonaram a obra antes de seu término, que possa haver para ele uma nova chance, uma nova oportunidade da evolução. Vibremos por todos os lares, pelos lares em desarmonia, por todos os nossos familiares, filhos e netos, presentes ou ausentes. E pedimos licença para vibrarmos também por nós mesmos, que tenhamos sempre a paz e o amor do Mestre Jesus nos nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus.